Os pingos nos is. Jovem Pan. Ontem, Moraes e Dino, durante uma sessão do STF, protagonizaram um momento insólito, tramando que o diploma de jornalista voltasse a ser exigível no Brasil. Se você for buscar mundo afora, somente os países menos democráticos do planeta cogitam carimbar um jornalista ou a possibilidade dele se expressar por meio de um diploma. Na época da ditadura militar é que o diploma de jornalista passou no Brasil a ser exigível como uma forma de controlar aqueles que estavam se expressando na imprensa. Parece que Moraes e Dino pretendem fazer voltar àquela época. Me parece bastante inadequado, mas essa é a verdade. Além disso, o próprio STF já considerou em 2009, pelas mãos do relator Gilmar Mendes, inconstitucional a exigência do diploma de jornalista para alguém se expressar. Isso porque a nossa Constituição prevê a liberdade de imprensa, mas não condiciona absolutamente nada a seu exercício. E se a Constituição não condiciona nada ao exercício da liberdade de imprensa, por óbvio, não será uma lei, um juiz ou um diploma que deve passar a fazê-lo. Além disso, vamos lá, vamos falar aqui a verdade. Se tem alguém que está precisando de diploma, e eu acho que é de direito e não de jornalismo, são os ministros do STF, que vem errando e feio ultimamente a respeito de suas decisões. Nós vamos também tratar disso no programa, porque hoje foi revelado num relatório da Polícia Federal que em momento algum aparecia que o jornalista Luiz Pablo estava perseguindo o ministro Flávio Dino. Mesmo assim, o Moraes foi para cima do jornalista com uma busca e apreensão, foi para cima da fonte do jornalista com outra busca e apreensão, dizendo que havia ali indícios concretos. Quais indícios concretos, ministro? Se no relatório da Polícia Federal não há nada. Ele é cabal a respeito de não haver a perseguição. Repito, parece que quem está precisando de diploma nesse país são os ministros do STF. E vou dizer uma coisa, se o jornalismo vai mal no Brasil, ministros, o STF não vai nada bem. Como diz o ditado, primeiro arrume o seu quarto para depois querer mudar o dos outros. Eu sou André Marcília e o Pingos nos Is está no ar. E nós temos o vídeo do ministro Moraes falando isso que eu considero um atentado à liberdade de imprensa. Eles já tinham feito um atentado à liberdade de imprensa no momento em que foram para cima de um jornalista, no momento em que foram para cima da fonte do jornalista. E agora, eles não estão mais indo apenas para cima da liberdade de imprensa, estão indo para cima da imprensa, para cima dos jornalistas. Vamos ver esse vídeo. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, então talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação. Olha só, alguém muito pouco afeito à democracia, somente alguém muito pouco afeito à Constituição pode considerar que a liberdade de expressão, que a liberdade de imprensa, vem aqui comigo na fechada, que a liberdade de imprensa é capaz de servir de escudo para alguém. A liberdade de imprensa, ela é o que sedimenta uma democracia. Não tem democracia sem liberdade, não tem democracia sem imprensa. Me diga uma democracia onde a imprensa não é livre. Me diga uma democracia onde a liberdade não é um valor relevante. Como é que agora a gente pode dizer que a liberdade está escudando crimes ou escudando ilícitos? Outro dia o ministro Moraes já tinha dito, jornalista investigado não é jornalista investigativo.
Como assim? Então a pessoa passa a ser investigado, perde a sua capacidade de ser jornalista, perde os seus direitos, perde as suas garantias? Será que se amanhã um ministro do STF passar, quem sabe, a ser investigado, ele também deixa de ser ministro? Passa a ser desconfiado da capacidade dele ter os seus próprios direitos enquanto juiz? Os direitos que a Constituição lhe oferece? Como é que o jornalismo pode ser tratado assim? Isso é um absurdo, um completo absurdo. A regra de transição, quem está aí, né? Porque eles deram um prêmio de consolação. Essa regra de transição a que se refere o ministro Moraes é um biscoito, é um biscoitinho. Olha, toma aqui um doce, vocês aí, porque, por exemplo, eu não sou jornalista. Eu sou formado em Direito e sou formado em Letras. Tenho essas duas formações, não sou jornalista. Então, segundo o que desejam os ministros Moraes e Dino, eu não poderia, por exemplo, estar aqui, nesse momento, exercendo sim uma função jornalística. E aí? É isso que eles querem? É isso que eles entendem que é democracia? Mesmo que a Constituição não pense assim? Isso é um completo absurdo. Regra de transição seria, olha, vocês que já estão aí no jornalismo, vocês tudo bem, a gente topa. Não são vocês que têm que topar, é a Constituição. Os ministros não são mais importantes do que a Constituição. Um país onde os ministros são mais relevantes do que aquilo que diz a Constituição, é tudo menos um país democrático. Meu querido Roberto Mota, boa noite. Se é possível ter uma boa noite nesse país. É possível. Eu me lembro daquela música que ficou famosa nos chamados tempos de chumbo. Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Esse precisa ser o nosso slogan agora, Marcília. Boa noite para você, boa noite para a nossa audiência. O brasileiro que acompanha aqui o Pingos nos Is, que acompanha as notícias que a gente comenta, eu tenho certeza, às vezes pensa, desconfia, que algumas decisões da nossa Suprema Corte são tomadas em benefício próprio, né? Parece que o direito é torcido, distorcido, até que ele assuma a forma adequada para as necessidades do momento. Eu acho que vale a pena lembrar, né? A exigência de diploma de jornalista para exercício da profissão, essa exigência foi criada durante o chamado regime militar. E olha, foi criada durante, talvez, aquele que foi o período mais complicado do regime militar, porque foi o período em que o Brasil era governado por uma junta militar. Então tá aqui, ó, é o Decreto-Lei 972, de 17 de outubro de 1969. Ele é assinado pelos ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. A exigência que tinha sido retirada pela própria Suprema Corte Brasileira agora pode ser reintroduzida justamente pela Corte, que se posiciona como defensora da democracia. E veja que curioso, a Corte, que está aí debatendo, propondo, sugerindo ou quase dizendo que vai determinar a volta da exigência de diploma para quem trabalha como jornalista, é a mesma Corte que tem na sua composição pessoas que nunca passaram em um concurso para juiz, mas estão exercendo a função de magistrados. Ô Mota, e a gente tem o Moraes, a gente ouviu o Moraes pedindo que houvesse diploma de jornalista, e você falou, né, na época da ditadura, esses são os 3 pontos vitais, né, a gente teve na época que eu trouxe até no editorial, isso foi feito na época da ditadura, isso foi julgado inconstitucional pelos colegas do Moraes e do Dino, né, inclusive nas mãos do ministro Gilmar Mendes, e outra, né, veja, aqui é o Roto falando do rasgado. Mas a gente tem um monte de ministro que nem concursado é. Indicado pela desqualificação da mão de presidentes. Que põe na sua conta para indicar ministros os seus interesses pessoais. Indicam soldados muitas vezes para dentro da corte.
Agora o problema é o jornalismo. É o que eu disse, o jornalismo não anda nada bem. Não anda bem. Os jornalistas, a gente já falou isso aqui várias vezes, o jornalismo é um dos culpados do que a gente vive hoje.